Boa noite, alunos da TE 54. Hoje a gente vai ter mais uma aulinha com relação às doenças de saúde mental, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dependência química e transtorno bipolar, a nossa atuação dentro da equipe de enfermagem, tá? E o que a gente pode fazer para estar ajudando esses pacientes, tá bom? Eu vou deixar de novo, né? Ao final da aula eu deixo lá no link de vocês esse material, tá? E mais um vídeo complementar, tá bom? Espero que gostem da aula e entendam o conteúdo, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, só um minutinho. Acho que agora foi. E aí a gente já começa a apresentação, tá bom? Então, hoje, como eu falei, a gente vai falar um pouquinho de dependência química e transtorno bipolar, tá bom? Dependência química, a gente vai pensar que a gente está falando de substâncias psicoativas, né? Ou seja, são algumas substâncias que provocam alterações, né, no funcionamento mental, aumentando, diminuindo ou distorcendo as atividades e causando dependência. Então, eu até coloquei a imagem de um neurônio para a gente lembrar da questão da sinapse, né? Então, entre um neurônio e outro, existe uma fenda sináptica, né? Que é onde tem a condução do impulso elétrico, né? Do impulso nervoso. E a mensagem é transmitida de um neurônio para outro, tá? Isso tudo é feito através de enzimas e neuroreceptores. Quando a gente tem alguma substância psicoativa, uma droga, seja ela qual droga for, álcool, cigarro ou algumas outras drogas, a gente, e mesmo medicamentos inclusive, essas substâncias se ligam nesses neurônios e impedem ou bloqueiam que as mensagens sejam passadas. Então, é como se o neurônio ficasse ocupado. E isso vai causando uma certa dependência. Por quê? Se é uma substância que o nosso organismo produz, a gente tem o controle. Quando é uma substância que o nosso organismo não produz e que o nosso cérebro entende que aquilo é necessário, ele vai pedir cada vez mais essa droga, tá bom? E aí a gente chama de droga o quê? Toda substância que não é produzida pelo organismo e que, quando consumida, ela produz alteração em todo o corpo, seja no sistema nervoso central, seja no corpo como um todo, tá? Em todos os outros órgãos, em todos os outros sistemas, tá? Dependência de droga é uma condição na qual a pessoa já não consegue sentir prazer nenhum se ela não usar essa substância, mesmo ela usando, ela vai ter um prejuízo também, ou seja, ela fica dependente dessa substância e se ela não usar, ela tem prejuízo e se ela usar, ela também tem prejuízo, tá bom? Abuso, a gente entende que ocorre quando esse indivíduo consome uma grande quantidade dessas drogas ou dessa substância, trazendo um prejuízo para ele ou para terceiro. Dependendo do grau de dependência ou do abuso dessa droga, por exemplo, a pessoa pode ir até óbito em consequência dessa substância, tá bom? Essas drogas a gente pode classificá-las como drogas lícitas, né? O álcool, o tabaco, os medicamentos psicotrópicos, né? Aqueles, principalmente, e os anestésicos, né? Aquelas drogas que causam uma dependência muito rápida, né? E as drogas podem ser ilícitas, né? Que maconha, crack, cocaína, LSD, êxtase e por aí vai uma gama vasta de drogas que a gente tem acesso, tá? O uso de psicotrópicos, né, que é uma droga lícita, pode levar até o coma, ou quadros psicoativos mais evidentes, né, agitação, insônia e algumas coisas assim que a gente já vai ver, tá bom?
Essa dependência, a gente pode classificar ela como uma dependência psíquica ou física, né? Psíquica no sentido de que tem aquela sensação de satisfação quando se usa essa droga, né? E o impulso psíquico, ou seja, o cérebro vai dar a ordem para que você continue consumindo essa droga para ter prazer. Sem essa droga, o cérebro entende que você não tem prazer, tá? E a ausência dela ainda causa aquela, né, a síndrome de abstinência que a gente vai ver também, tá? A dependência física, né, já se manifesta através dessa síndrome de abstinência, né, são transtornos físicos, né, então a falta da droga é tanta que provoca insônia, ansiedade, convulsão, delírio, tremor, então a pessoa vai tendo várias alterações físicas pela abstinência da droga, tá? Seja a droga que for, tá? O álcool pode fazer isso, o tabaco, dependendo da quantidade de cigarro consumido, também pode fazer isso com a pessoa, tá bom? Alcoolismo, né? A gente pode achar que o álcool ele é estimulante, mas na verdade é uma droga depressiva do sistema nervoso central. No começo ela pode até provocar, né? Você vai começando a tomar, você dá aquela sensação de euforia, né? Você perde a inibição, começa a falar e agir de modo mais expressivo, expansivo. E aí tem aqueles que ficam abraçando, beijando. Então, no começo, ela provoca essa sensação de euforia. Só que, de fato, o álcool é depressivo. Então, é muito comum você ver depois um alcoólatra, um dependente do álcool, ele ficar muito mais choroso, mais depressivo, e aí, nesse quadro, ele vai consumir cada vez mais o álcool para tentar se manter nesse estado de euforia, tá? Ele atua, o alcoolismo, né, ele atua como um fator determinante sobre essas causas, né? Ou seja, já existia uma predisposição ao consumo de álcool. Quem não tem essa predisposição, isso de maneira genética, né, falando, isso é transmitido de família para família, quem não tem essa predisposição ao álcool raramente consome álcool, tá? São pessoas que são intolerantes ao álcool, né? Então não tem o risco de desenvolver um alcoolismo, tá? Os sintomas em geral do alcoolismo, ele vai provocar mal-estar, insônia, cansaço, apatia, né? Aquelas pessoas que vivem já com álcool em grande excesso, né? Faces congestas, então parece que aquele rosto está sempre edemaciado, bem arredondado, né? Os vasos são salientes e avermelhados no nariz, então é como se tivesse fazendo uma vasodilatação bem expressiva, né? Os reflexos ficam diminuídos, né? Então, por isso o risco de dirigir sob o efeito de álcool, você não tem os mesmos reflexos que você tem quando você não está com o álcool, né? E existem vários estudos e vários trabalhos e várias reportagens, né, de pessoas em ambiente controlado que beberam e foram dirigir, né? Então, o reflexo é muito mais lentificado, até para você frear de uma situação de risco, você demora segundos e segundos numa velocidade, numa direção, pode custar uma vida, né? Num grau de dependência muito maior, esse alcoolismo causa o que a gente chama de delirium tremens, né? Ou seja, a pessoa tem inquietude motora, fica bem agitado, tem alucinação visual, tem sudorese, tem taquicardia, tem febre, tem tremores, ou seja, ela está num grau tão abusivo do álcool que o próprio álcool, que não é muito comum causar alucinação, ele já começa a causar alucinação, tá bom?
E aí o tratamento desses pacientes do alcoolismo, principalmente, é um dos que dá mais trabalho para se fazer, né? E aí a gente divide ele em duas fases. Eu tenho que fazer uma desintoxicação, né? Ou seja, eu vou tirar de vez esse álcool. Geralmente isso é feito quando o paciente tem que fazer internado, porque para a gente controlar todos esses efeitos do delirium tremens, né? A gente tem que fazer administração de suplementos de vitamina, porque esse paciente, pelo fato de consumir o álcool em grande quantidade, ele raramente se alimenta. Então, o álcool é a única droga que ele consome, é a única coisa que ele consome durante o dia, durante dias, durante noites e por aí vai. Então, ele já está com falta de vitamina, principalmente ácido fólico, vitamina B e a tiamina, tá bom? Feita essa fase de desintoxicação, de tirar e de equilibrar todos esses sinais e sintomas que ele tem, passa-se para a parte da profilaxia, ou seja, esse indivíduo sai dessas clínicas de reabilitação e tem que ficar longe do álcool. Para isso, tem alguns grupos de ajuda, né? O Alcoólicos Anônimos, né? Ajuda a pessoa a se manter numa terapia, se manter em palestras e dividir o problema dela, que também é o problema do outro, e um apoia o outro nessa briga contra o álcool. Tá? Costuma funcionar muito bem, só que depende muito do querer da pessoa. Né? O se livrar dessas drogas, dessa dependência química, depende muito da pessoa querer fazer isso. Tá? A nossa parte, enquanto equipe de enfermagem, é sempre estimular o autocuidado, porque geralmente esses pacientes não estão, eles já largaram mão do autoestima, do autocuidado, são pessoas bem debilitadas, né? E a gente tem que estimular, né? Por vezes ajudar nos cuidados pessoais, né? Porque ele já não lembra mais muitas vezes como que ele tem que fazer e se cuidar, tá? Observar infecções de pele, porque como o organismo está debilitado por falta de vitaminas e por tudo, ele pode ter algumas lesões, né? Estimular a ingesta hídrica e alimentar para tentar equilibrar, ou começar a equilibrar toda essa parte que está ruim ou desequilibrada, tá? Observar essas eliminações fisiológicas dele, né? Ver se está presente tanto a diurese quanto a evacuação, né? Controle do peso e dos sinais vitais, né? Porque esses pacientes geralmente eles são mais magros, tá? O alcoolismo por si só, ele provoca alterações do comportamento, então gera uma ansiedade no paciente, por vezes eles são impulsivos, agressivos, tem risco de fuga, principalmente quando a internação é uma internação compulsória, ou seja, eles são obrigados a ir, né? Porque ou era isso ou ele morreria por conta da dependência. Então, o risco de fuga é grande. E aí a gente, enquanto equipe de enfermagem, tem que estar muito atento a isso, tá? O que a gente sempre vai fazer com esses pacientes é impor limites para eles, né? Porque para ele era muito mais fácil continuar com o álcool ou com a droga, né? Então a gente tem que impor certas regras para eles, né? As condutas têm que ser sempre uniformes, então o que um fala, o outro tem que falar, porque senão eles ainda usam aquilo que a gente falou contra nós mesmos, tá? Estimular aspectos positivos, então parabenizar, olha, parabéns que você está mais um dia sem, né, sem o álcool, vamos lá, parabéns que você fez, né, foi lá, tomou banho, escovou o dente, né, valoriza essa pessoa, né, estimula essa pessoa, né, estimular a participação da família é importante, né, porque por vezes o alcoolismo afasta essas famílias, né, e a gente precisa do acompanhamento da equipe terapêutica, né? Ou seja, ninguém faz nada sozinho. A gente precisa de ajuda de um profissional também, tá bom?
Cocaína e crack, ao contrário do álcool, eles são estimulantes do sistema nervoso central, né? Porém, a dependência é muito mais rápida, né? A dependência química do crack, da cocaína, é muito mais rápida, né? Você consegue, com poucas doses, o crack praticamente é a primeira pedra que você fuma, você já fica dependente químico, né? Doses ofensivas, eles podem você consumir até provocar uma overdose e a óbito por conta disso, né? Por eles ser estimuladores, por exemplo, eles vão provocar uma taquicardia severa e outras alterações no organismo que pode provocar uma parada cardíaca e evoluir a óbito, tá? A cocaína, para quem usa, por exemplo, digamos que o efeito dela é tão potente que se você tiver consumido álcool, bebeu várias doses de bebida alcoólica e puxar uma carreira de cocaína, por exemplo, ele corta completamente o efeito do álcool. É como se você não tivesse consumido absolutamente nenhum álcool no seu organismo. Tamanha é o potencial de transformação da cocaína dentro do nosso organismo. Existe um filme de um piloto de avião, né, que ele vai pilotar o avião sob o efeito de álcool, e para que não percebam o efeito do álcool, ele consome, faz uso da cocaína, e ele vai ainda assim pilotar e provoca um acidente e tudo mais. Então, isso é bem complicado, né, o efeito dessa droga, tá? A gente, enquanto equipe de enfermagem, né, a gente tem que primeiro conhecer a história de vida desses pacientes, porque a gente ajuda ele a pensar em como evitar o uso da droga, ou seja, o que levou ele a consumir essa droga, né? Tentando estimular e orientar ele para que ele não volte, porque o problema não vai deixar de existir, né? Prestar atenção para os sinais de abstinência, né? Irritabilidade, impaciência, agressividade, impulsividade, taquicardia, né? Aumento desses sinais vitais, taquicardia, hipertensão, então a gente tem que ficar bem atento. Assim como a gente tem que atentar para os sinais de intoxicação, então pode ser que ele tenha uma taquicardia, mas não porque ele está numa abstinência, mas porque ele consumiu a droga, mesmo que a gente não tenha visto, né? Então, por isso de fazer essas inspeções físicas, né? Prestar atenção na coloração do olho, que fica mais vermelho, as peles e as mucosas, é como se ficasse tudo ruborizado, né? A cocaína, por si só, pode provocar coriza, né? Que ele fica como se estivesse escorrendo o nariz, mas não é, porque a droga entra em contato com a narina, né? Em doses excessivas, existem casos de que o paciente perde essa cartilagem aqui do meio do nariz, de tanto que ele consumiu. Então, a droga vai corroendo o nariz por dentro, a ponto de que não tem mais essa divisão entre as narinas, tá? Irritação do nariz, né? A face avermelhada e sonolência, né? Porque depois que você vai daquela euforia toda, você começa a ficar sonolento, tá? Impor limites de forma clara e objetiva, então a gente tem que deixar bem claro para ele o que pode, o que não pode, os limites deles, tá? Planejar o futuro com o paciente, o que ele espera depois que ele sair da clínica, depois que ele se melhorar, né? Orientar sobre o prejuízo de consumir drogas e os benefícios de viver sem elas, né? Tanto para o convívio familiar, para a questão da sociedade e pela saúde do próprio paciente, tá? E aí a gente vai ver um outro transtorno que chama-se transtorno bipolar, e esse é muito, muito, muito antigo. Lembra que em aulas passadas a gente disse que alguns têm cura, outros não têm? A gente vai começar a ver um pouquinho dos principais transtornos, tá? E hoje a gente conversa com, além da dependência química, do transtorno bipolar, tá?
E olha como esse transtorno é antigo, ele tem relatos desde a antiguidade egípcia e hindu, datada de 5.000 anos atrás, ou seja, antes de Cristo. Tá? Nisso, esse transtorno, a gente percebe alterações de humor e comportamento que variam de ansiedade, então, eles vão desde alegria, tristeza, euforia, até alterações de humor, né, como a mania ou a depressão. Então, ele oscila do muito eufórico para o depressivo, tá? Antigamente, essa doença era chamada de psicose maníaco-depressiva, ou seja, a gente falava que era o maníaco-depressivo, né? Maníaco por conta da questão das manias e tudo que a gente vai ver direitinho o porquê, e depressivo, né? Porque ele vai da mania à depressão, tá? Essas alterações ocorrem de maneira muito repentina. Eu posso estar agora conversando com vocês numa euforia e ir para a depressão no mesmo instante. E muitos desses pacientes não percebem isso. Então, quem vai perceber esses transtornos são as famílias, tá? Esses pacientes, dependendo do grau de transtorno que eles perdem o senso crítico e a capacidade de avaliação, ou seja, ele não tem mais capacidade de decidir sobre nada, né? Ele não consegue resolver nada, ele não consegue decidir nada, né? Muitas vezes essa capacidade de avaliação está até ausente, né? Ele está num mundo só dele, tá? E aí a gente vai entender alguns sinais e sintomas, desde a depressão até a mania, tá? Que é a euforia. Na depressão ele fica triste e assim, não dá para generalizar. Tristeza todo mundo tem, óbvio. A gente tem nossas preocupações, nossas dores de cabeça, passa por perdas de parentes ou de entes queridos, por exemplo. Então ficar triste é normal, né? Por tudo aquilo que a gente passa. Mas a gente levanta a cabeça, sacode a poeira e dá a volta por cima, como fala, né? Naquela letra de música, né? E aí a gente volta ao nosso estágio normal de humor. Só que na depressão, esses sinais e sintomas ele tem duração específica, ou seja, eles não vão passar sem a gente precisar de um tratamento, tá? E isso vai afetar o humor da pessoa, vai afetar pensamento, atividade física, comportamento de várias formas. Ou seja, tem pessoas que num grau avançado de depressão não conseguem nem levantar da cama ou nem se alimentar, tá? O humor fica deprimido, é melancólico, então tá triste, baixa autoestima, choroso, né? Se isola, o paciente que fica isolado, com aquele sentimento de ruim, nada dá certo, tudo dá errado, nada acontece de legal para mim. Tem um desenho, o Lipe, né? O Hard, aí ele sempre falava assim, ó dia, ó vida, ó azar. E é bem isso, era uma hiena, né? O desenho é uma hiena, e a hiena deveria ser sempre, né? Tá sempre rindo naquela euforia, que é o que a caracterização. E ele não, ele falava assim, ó dia, ó vida, ó azar, esse humor deprimido, essa sensação de ruína que é comum na depressão, tá? Geralmente pode provocar dores generalizadas e sem justificativa, ela dói o corpo inteiro da pessoa, tá? Os tratamentos é com medicação, né, com antidepressivos, né, ou tricíclicos, ou inibidores de monoaminoxidases, então tem uma vasta gama de medicamentos, tá? Inibidores de recaptura de serotonina, então não se sabe ao certo qual que é a causa desses transtornos de depressão, né? Um deles fala que é a baixa de serotonina, né? E aí eles vão ajustando a droga desses medicamentos, tá? Terapia, em alguns casos que o transtorno já é bem avançado, usa-se eletroconvulsoterapia também, tá? Porque a mania e a euforia a mania e a depressão tá tão assim que o paciente já está num estado às vezes até de apatia tão grande que precisa tentar trazer ali a realidade, tá? E aí entra naquela questão do choque, né? Ou do choque ou de medicações para provocar a convulsão,
deixar ele numa situação de coma e trazer ele de volta para tentar voltar ao mais normal possível, tá? Mania, que é o outro extremo do transtorno bipolar, que é a exaltação do humor, né? Aumento dessa energia, sem qualquer relação com o aumento. Tipo, a pessoa tá lá ligada e, tipo, o mundo tá caindo do lado dela e ela tá numa euforia que só, né? O oposto da depressão, tá? Fala muito, tem fugas de ideia, tá? Tipo, tô falando uma coisa com vocês, vocês viram fulano ontem que tava fazendo? Não, e o jogo? O jogo como que foi? Tipo, muda da água pro vinho assim rapidamente, tá? Movimentos com muita energia física, né? Hiperatividade, sabe aquela pessoa elétrica, pilhada, que tá ligada, que não para, né? Uma autoestima exagerada, então tá sempre aquela pessoa, tá sempre se achando, né? O melhor dos melhores, né? E um aumento da libido sexual, tá? Então, vocês podem ver que é realmente o oposto, né? O dia e a noite, né? A pessoa não se considera doente, geralmente recusa o tratamento quando está nessa fase de mania, né? Mas ela pode ter episódios de delírio, alucinação, alterações no comportamento, e aí sim a gente tem que obrigar, né, a fazer esses tratamentos, tá? A gente pode classificar como a mania como uma hipomania, né? Geralmente a pessoa fica irritada, né? São sintomas mais fracos da euforia, mas ainda assim tem um pouco de euforia e um pouco de hiperatividade, tá? Essa alteração é quase imperceptível, né? De humor, né? Achando-se muitas vezes que é uma melhora da depressão, ou seja, a pessoa tá tão assim que você acha que ela melhorou da depressão, mas não já é outra fase, é uma hipomania, ou seja, ela pode estar evoluindo para uma mania, que ainda assim faz parte do transtorno bipolar, tá? No mesmo dia, essa pessoa então pode variar desde a depressão até a mania, né? Por isso o maníaco depressivo, né? Mania e depressão, tá? O tratamento também é feito com medicação para tentar estabilizar essas alterações de humor, tá? Antipsicóticos, né? Ou psicoterapia, sempre fazer terapia, e por vezes também a eletroconvulsoterapia, ou seja, tem que dar o choque para tirar ele desse estágio, tá? A gente, enquanto equipe de enfermagem, tem que estabelecer um relacionamento com esses pacientes, tá? E tentar trazer esses pacientes para o convívio do grupo quando eles estiverem internados, tá? Manter vigilância discreta e constante, porque o risco de suicídio, principalmente quando ele está na fase depressiva, é grande, tá? Então, tirar tudo que ele possa usar contra ele mesmo, né? Observar o padrão de sono, então prestar atenção para a insônia, porque eles ficam bem agitados, tá? Manter o ambiente terapêutico mais possível, né, dentro da normalidade, né, mas um ambiente tranquilo, tá? Estimular e auxiliar muitas vezes nas necessidades humanas básicas. Então, aquele que está numa depressão profunda, por vezes não quer tomar banho, não quer escovar o dente, não quer pentear o cabelo, e a gente tem sempre que estimular e auxiliar ele a fazer isso, tá? Demonstrar preocupação e interesse pelo problema desse paciente, né? Então, entender que isso é uma doença que precisa de tratamento, tá? Estimular atividades terapêuticas, então, as terapias, jogos, muitas vezes até caças-palavras e por aí, né? Orientar o paciente e a família quanto aos medicamentos e o tratamento, né? E orientar sempre desses altos e baixos, né? Oferecer apoio e expressão desses sentimentos, tá? Então, deixa ele se expressar, né? E estabelecer limites quando necessário, tá? Porque lembrando que o risco de suicídio existe, tá bom? Eu espero que tenham entendido um pouquinho mais sobre transtorno bipolar, né, e dependência química, tá bom? E a gente se vê, eu vou deixar disponível para vocês
a próxima, as atividades, tudo. E a gente se vê na próxima aula. Abraço a todos. Tchau, tchau.